Chegou a hora de descobrir o poder que está dentro de você. Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa Super Cérebro. Apresentação da neurocientista, mentora e palestrante Juliana Niza. Super Cérebro, com Juliana Niza. Boa tarde! Ótima tarde para você, querido ouvinte aqui da Vibe Mundial. Estamos em mais um Super Cérebro para você. Levantado aí onde você estiver, feliz, animado, contente e saltitante, porque essa é a nossa energia, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui mais uma terça-feira, vibrando na sua direção, para te lembrar que você tem um compromisso com o sucesso. Repita comigo, eu tenho um compromisso com o sucesso. Nós temos um compromisso com o sucesso. O que é, de fato, ter o compromisso com o sucesso, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Eu gosto muito de ter ações constantes em relação àquela meta que eu quero atingir. Sabe quando você se relaciona com o que você está fazendo, quando você se encaixa com o sucesso que você almeja? Não pode estar numa energia oposta, você tem que estar encaixado, você tem que estar em sincronicidade total e absoluta com aquilo que você almeja. Isso é um desafio, O que eu vou falar aqui hoje pode parecer simples, mas existe uma sutileza por trás que, infelizmente, a maioria das pessoas não percebem. Porque o verdadeiro compromisso com o sucesso, ele está, em primeiro lugar, no tipo de mentalidade que você tem, independente da situação aparente, ok? Segundo, quais são as suas atitudes em relação àquilo que você quer realizar? Isso também vai contar demais. E terceiro, quais são as suas reações em relação àquilo que está ocorrendo agora na sua vida? Analisar esses 3 pontos é fundamental caso você queira ter sucesso. Eu não sei exatamente pelo que você está passando hoje. Eu não sei se você está num momento bom, se você está num momento difícil, se você está num momento desafiador, né? Mas seja qual for o momento que você está passando, esses 3 pontos vão te ajudar demais a você superar essa situação e crescer cada vez mais. Tá bom? Então, quando nós percebemos, primeiro, que tipo de pensamento que eu ando mantendo em nível mental? Qual é o estilo de mentalidade de pensamento que eu tô? Eu tenho pensamentos pessimistas, eu fico pensando e focando nos problemas, ou eu conservo na minha mente uma vibração otimista e positiva? Qual que é o seu pensamento predominante? Tem que ser honesto, você pode não me falar aqui, mas é importante que você tenha, nesse momento, uma honestidade com você mesmo, né? Eu parto do princípio de que nós temos uma média de 65 mil pensamentos por dia. E eu confesso para você que controlar esses pensamentos não é uma tarefa muito simples, né? Imagina, você ficar 65 mil pensamentos, você fica perdido, você fala, que história é essa? Mas você sabe mais ou menos quais são os seus pensamentos predominantes a partir daquilo que você sente. Então, a maneira como você se sente está diretamente ligada à maneira como você pensa. E isso é bioquímico, tá? Quando o seu cérebro, ele envia através dos neurotransmissores bioquímicas que se conectam com o seu organismo. Então, depois de um período, o seu corpo, ele passa a se sentir conforme você estava pensando antes. Então, o seu pensamento predominante, ele é fundamental para que você, de fato, tenha uma vida melhor.
Se você quiser viver melhor, sentir melhor, ter sensações e emoções mais positivas, perceber a maneira como você está pensando vai ser muito importante, né? Claro que, segundo estudos da neurociência, nós descobrimos que o pensamento predominante e as vibrações que operam a nível cerebral e mental, elas impactam diretamente o nosso organismo e, como consequência, a nossa vida, os nossos resultados, aquilo que nós experimentamos e vivenciamos em verdade. Então, se eu parto desse princípio, eu vou começar a perceber, sim, quais são os meus pensamentos predominantes, tá? Então, as suas emoções, elas predizem mais ou menos aquilo que você está pensando. Eu não vou dizer que é 100%, tá, gente? Mas aqui, para você que está me ouvindo agora, é uma forma de você avaliar e analisar se você está no caminho certo ou não. Vamos supor que você descobriu que os seus pensamentos predominantes estão negativos. Isso significa que você precisa admitir que você anda meio negativo e que provavelmente você tem um meio, você convive num meio de pessoas negativas. E isso para você, meu amigo, minha amiga, cá para nós, é um pepino. Não há nada pior do que um meio negativo. Não há nada pior do que uma terra cheia de ervas daninhas. E não há o que você plante lá, porque não vai nascer nada. O meio também interfere na nossa vida, tá? Essa é uma teoria baseada em Carl Gustav Jung. Provavelmente você já ouviu falar. E a teoria de Jung de que o inconsciente coletivo, a mente coletiva e a mente grupal influencia o ser humano, isso é muito sério. Porque um percentual, obviamente, é culpa nossa. Nós entramos em vibrações negativas de maneira consciente. Você não fica lá pensando no problema sem perceber. Você sabe que você está pensando. No fundo, a gente sabe, tá? Nós sabemos. Porém, contudo, entretanto, nós também somos influenciados pelo nosso meio. Então, se tem pessoas negativas que convivem muito ali perto de você, a probabilidade de você acabar se negativando por causa dessas outras pessoas é muito grande. Então, por isso que você precisa estar conectado a uma egrégora de pessoas mais positivas. Aí, deu origem ao nosso movimento chamado Movimento Segredos da Riqueza. O Movimento Segredos da Riqueza tem como objetivo principal e fundamental mostrar para as pessoas que elas precisam de um meio favorável. Entendeu? Todo mundo precisa de um meio favorável. Às vezes o seu meio aí na sua casa não é favorável, mas você busca e você quer um meio favorável. Este meio favorável que você busca e que você quer pode estar diante dos seus olhos agora. Porque nós bombardeamos 24 horas por dia informações positivas, práticas e maneiras de você conectar a sua mente naquilo que você quer realizar, não naquilo que você não quer realizar. Deu para entender? Então, é muito importante você, primeiro, identificar se de fato você está sendo influenciado por esse processo e, em segundo momento, é você buscar um meio favorável. Estar conectado com pessoas que estão com o mesmo tipo de mentalidade, ou seja, buscando as mesmas coisas, pensando nas mesmas coisas, isso vai te ajudar demais. A gente precisa entender isso, porque nós somos contaminados o tempo todo. Você está sujeito o tempo todo. O tempo todo você está recebendo irradiações tanto da mente coletiva quanto do seu meio predominante. E quando eu falo meio predominante, são aquelas pessoas que você mais convive. Essas pessoas, elas estão predominantemente potencializando o campo energético da sua vida. E se forem pessoas positivas, procure entender. Ótimo, maravilhoso. Mas se não, você está, infelizmente, fadado ao fracasso. A não ser que você passe a fazer parte de um meio mais favorável que vai te dar a sustentação energética suficiente
para que você chegue aonde você quer chegar, tá? Lembrando, gente, que essas são teorias baseadas em Jung e comprovadas cientificamente. Nós precisamos de um meio mais favorável. A grande verdade dentro desse projeto, desse trabalho, é que muitas pessoas que começaram a vivenciar e experimentar os segredos da riqueza, né? Que é o desvendar das leis que operam no subconsciente. Desvendar as leis do subconsciente torna possível que você ultrapasse os seus próprios limites hoje. Um dos grandes segredos que consta nesse livro é que todas as pessoas que realmente alcançaram as suas metas e chegaram a patamares inimagináveis são pessoas que, em primeiro lugar, compreenderam a si mesmas, compreenderam profundamente quem são e sabem exatamente aonde melhorar, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, começaram a aplicar as leis que regem o seu subconsciente de forma prática. Sabendo ou não, foi exatamente isso que essas pessoas fizeram. O autoconhecimento é uma base de você analisar quem você é, em verdade. E analisar quem a gente é, eu confesso que não é uma tarefa muito simples, sabe? Você se olhar, você olhar o que você precisa melhorar, você olhar os seus defeitos, né? Imagina, quando uma pessoa aponta o dedo para alguém e fala assim, olha, você precisa melhorar nisso, você tá com X defeito, você tá impactando assim, assim, assado, precisa fazer assim, assim, assado. Ninguém gosta de ser criticado, né? Isso é uma coisa ruim. Nós temos algo dentro de nós chamado ego. Esse ego, ele é um termômetro, né, para medir o seu eu, né? O próprio nome diz ego, né? É para medir o seu eu. E ali esse ego, na verdade, ele existe até como uma proteção para você, tá? Procura entender que ele não é 100% negativo. Eu não acho, existem pessoas que acham, tá? Mas não é a minha base. Eu não acredito que o ego seja 100% negativo. Eu acredito que em alguns momentos, inclusive, ele te estabiliza e te protege. Porém, contudo, entretanto, o ego exacerbado, aí sim ele te prejudica, né? Aí ele pode te desestabilizar e te tirar do eixo. Então, esse ego, ele vai impedir com que você enxergue os pontos que você precisa melhorar. Sabe quando você faz uma análise, uma autoanálise, e você fala assim, nossa, realmente eu preciso melhorar em tal situação. Isso vai te ajudar muito. Essa é a segunda fase. Depois que você entender que o seu meio é desfavorável e que você precisa buscar um meio favorável, a segunda etapa é se autoanalise. É ruim isso, mas entenda, a gente precisa fazer isso. Eu preciso me enxergar. Entende? Porque se alguém apontar para você, o seu ego não vai deixar você enxergar. Ele vai dizer, você precisa melhorar nisso. Você vai falar, preciso nada. Na hora, o seu próprio subconsciente, ele já vai forjar uma resposta e ele bloqueia qualquer tipo de mudança. Então, a melhor maneira e a única saída é você se autoavaliar. Você precisa se enxergar. Entende? A gente não está preparado para isso. E não é uma tarefa muito fácil. Mas existem N maneiras de fazer isso. Você sabe que eu já tratei muitas pessoas como neurocientista, né? Pessoas com diversas questões. Hoje eu acabei me especializando na parte de prosperidade, ligado a executivos, empresários, pessoas que querem crescer, ter uma ascensão na carreira e etc. Eu me especializei esses últimos anos nessa área, mas atendi muito a área da saúde. Tenho alguns pacientes até hoje, né? Com Parkinson, com algum tipo de transtorno psíquico, né? Mental. E são poucas pessoas, mas ainda tenho. E o que acontece? Quando a gente começa a trabalhar essa autodescoberta e essa cura de dentro para fora,
a gente chega num momento em que vai precisar se analisar. E a função do profissional é te ajudar a enxergar isso, certo? E aí, uma certa vez, eu tive uma paciente que eu precisei entrar num ponto da personalidade dela que era o que mais atrapalhava essa pessoa. Sabe quando você fala, nossa, se fizesse um ajuste esse estilo de personalidade, resolveria muitas outras coisas em volta, né? E aí, um dado momento, a gente foi trabalhando e eu tive que citar essa questão, óbvio, né? É função do profissional, a gente não pode agradar, né? A gente não tá ali para agradar, passar a mão na cabeça, falar pra pessoa, olha, vai dar tudo certo. O profissional verdadeiro, ele não faz isso, ele direciona a pessoa para a solução, né? Seja o que tenha que falar. E aí eu tive que falar umas verdades, né? E mostrar pra pessoa o direcionamento que era importante ela tomar, principalmente em relação ao estilo de personalidade que ela vivia naquele momento, né? E aí, olha a primeira reação que ela teve. Depois, óbvio, essa mulher, ela se tornou uma grande empresária, realizou muito e tudo mais. Mas a primeira reação quando eu falei da personalidade dela, sabe o que foi? Ela se levantou da cadeira, olhou pra mim e falou assim, você me desculpa porque eu não tô aqui te pagando pra você me criticar. Juro pra você que ela falou isso, ela ficou muito brava. Aí ela falou assim, eu não tô aqui te pagando pra você me criticar. Entendeu? Tamanha a questão, assim, o problema de se autoanalisar. Tem pessoas que têm muito bloqueio disso, né? Porque realmente, gente, analisar o outro é muito mais fácil, né? Eu sou profissional dessa área, atendo há mais de 15 anos, né? Mentoro pessoas hoje, sou mentora. Mas entenda, é muito mais fácil você analisar outras pessoas do que você se autoanalisar. Isso para qualquer um. Quem é profissional e quem não é. Entendeu? É o famoso apontar o dedo para o outro, né? Mas, como profissional, obviamente, a gente precisa mostrar o caminho, né, para a pessoa de solucionar determinadas questões. Principalmente quando você tem total convicção de que aquela alteração de padrão mental iria reverberar no resultado da vida dessa mulher inteira. E eu não falo assim com medo, com dúvida, gente. É o que é. Entendeu? Se a pessoa chegou na minha sala e realmente ela tá procurando um resultado para alguma área da vida, eu vou mostrar para ela o que ela precisa enxergar, né? Doa quem doer. E aí, eu mostrei isso e ela teve essa reação. Ela levantou, ela ficou muito brava. E aí, obviamente, eu conversei com ela, eu falei, você pode sentar, por favor? Obrigada. E aí, eu comecei a explicar para ela. Eu falei, olha só, sua personalidade se levanta até, né? Quando você cutuca ela. Mas nós vamos trabalhar essa situação. Como você mesmo disse, você está me pagando para isso, né? E deixa eu fazer o meu trabalho. Obrigada. E aí que começou o processo. Daquele momento que nós cutucamos a personalidade, falamos, olha, você precisa se enxergar e você precisa transformar isso. Daquele momento em diante, essa mulher começou um crescimento absoluto. Ela se tornou uma grande empresária e ela teve grandes resultados e tem grandes resultados até hoje. Mas eu tô contando para vocês aqui para a gente perceber como é difícil se autoanalisar, porque a autoanálise ela é muito importante. Tem muitas vezes, a gente que fala muito dessas coisas, né, há muitos anos, tem muitas vezes que a gente fala alguma coisa e a pessoa fala assim, mas eu não tenho esse problema. Não, mas eu não sou negativo. Não, eu nem penso nas dívidas. Não, eu nem tô conectado, imagina, entendeu? E lá no fundo a pessoa tá. Lá no fundo a pessoa passa e emana aquilo. Entende? Gente, eu sei que ser positivo diante das adversidades não é uma tarefa fácil. Mas é aí que tá o crescimento. Não há crescimento quando tá tudo indo bem. Como é que tá a sua vida? Ótimo, e as contas, tudo em dia. E o dinheiro tá sobrando. Eu posso comprar o que eu quiser. Se eu quiser comprar um avião, eu compro. Se eu quiser comprar um barco, eu compro. Se eu quiser comprar os Estados Unidos, eu compro. Entendeu? E os relacionamentos? Perfeito. E a saúde? Ótima. Entendeu? A pessoa tá no céu e não sabe. Não tá nem aqui mais. Entendeu?
Então, gente, o que acontece? Nós vivemos desafios, faz parte. As pessoas ricas, que têm muito dinheiro, elas também vivem desafios. Os empresários também vivem desafios. O funcionário que trabalha na empresa também vive desafio. Todo mundo tem os seus, no seu grau. Todos têm. A questão não é o desafio, é como que você lida. Qual é a sua reação? Como você se comporta? Como você fala? Como você movimenta? É esse o ponto. Você tem que ser positivo no negativo. Você sabe qual é o maior símbolo do positivo no negativo? A flor de lótus. Porque a flor de lótus é aquela flor branquinha, linda, maravilhosa. Aonde que ela nasce? No pântano. Aliás, parênteses, esse é um dos grandes motivos da flor de lótus ser um símbolo hoje. E um símbolo de muitas, inclusive, sociedades secretas. Por quê? É a arte de ser positivo. O real positivo. O verdadeiro positivo. Que é a flor de lótus, branca, pura, límpida. Tem uma beleza rara, nascendo debaixo do lodo, no pântano, e surge aquela flor. Sabe assim? Este é a verdadeira positividade. É você ali, dia após dia, como essa flor, sabe? Surgindo de dentro do lodo. Ai, gente, isso é maravilhoso. Aliás, esse é o caminho. Aonde a maioria cai. Aonde a maioria perde. Aonde a maioria enfraquece. Alguns, ousados, se levantam. Enfrentam. Olha a palavra enfrentar. Enfrentar é um desafio, mas é possível. É preciso aprender a enfrentar. Enfrentar com verdade, enfrentar feliz, enfrentar otimista, mas enfrentar. Ah, eu vou deixar pra lá. Não, enfrenta. Ah, eu vou deixar passar. Não, enfrenta. E é lá que as coisas surgem, entendeu? Agora, o meio, de fato, ele vai te ajudar muito. O meio é uma das formas que vai movimentar a sua mente na direção do positivo, ainda que você esteja passando por adversidades. Tá bom? Então, faça parte do movimento Segredos da Riqueza. Porque ainda hoje eu vou enviar para vocês, lá no nosso grupo de WhatsApp do Segredos da Riqueza, todas as informações que vocês precisam saber para fazer parte da Agenda das Realizações no ano de 2025. Tá bom? Que é esse método maravilhoso que ajudou já centenas e centenas e centenas de pessoas há muitos anos, gente, a realizarem as suas metas com mais facilidade. Se você quer de verdade sair daí, realizar suas coisas, sabe? Fazer com que esse ano seja um ano diferente, dá esse passo. Não é por mim, não. É por você. Não sou eu que preciso, é você. Faça por você. Levante-se para que você, de fato, chegue lá. Anota aí meu Instagram. @Ju, de Juliana, Juniza, com Z, oficial. Tá bom? @Juniza, com Z, oficial. Entra lá no meu Instagram, me segue. E lá na minha bio vai ter o link nos stories também para você acessar o grupo de WhatsApp. Entrando no grupo de WhatsApp, nós enviaremos ainda hoje todas as informações para você fazer parte desse movimento maravilhoso. Porque você precisa desse fervo agora, vamos dizer assim. É um fervo positivo, de positividade, de luz, sabe assim? Todas as flores de lótus se unindo para um propósito maior,
tá bom? @Juniza, com Z oficial. Entra lá no meu Insta, as informações estão lá, o link tá na bio, vai pro grupo e aguarde lá, porque você vai ser bombardeado com informações positivas, tá bom, meus amores? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau! Você acabou de ouvir na Vibe Mundial o programa Super Cérebro. Apresentação da neurocientista, mentora e palestrante Juliana Nisa. Super Cérebro com Juliana Nisa.